Olha, nós estamos aqui na DPZ-IT, uma das principais agências de propaganda do Brasil, que tem cases fantásticos que certamente fizeram parte da sua vida e da vida de muita gente. Nós vamos conversar com Roberto Duelib, um gênio da publicidade. Me aguarde, eu volto já. Olá, hoje eu tenho um enorme prazer de estar recebendo, aliás, é ele que está me recebendo aqui, meu querido amigo brilhante publicitário, você chama você sempre de gênio, o Roberto Duelib, que é o D da DPZ, que tem muita história para contar, e agora com esta nova empresa que surgiu, que é a DPZ-T. Roberto, obrigado por nos receber aqui na tua agência. Muito obrigado por suas palavras, Décio. Você sabe que eu fico muito envaidecido e às vezes penso até que parece um necrológio, mas eu espero que não. Não, estar com você para mim é sempre uma alegria e principalmente um grande aprendizado. Eu queria contar um pouquinho, que você contasse para a gente, Roberto, um pouco da tua história. Depois de tantos anos, a DPZ foi inaugurada em que ano? Em 1968, no meio de uma crise muito maior do que a que nós estamos vivendo hoje. Duvido. Não, é para duvidar, mas foi no tempo do Jean Goulart, logo um pouco antes do golpe militar, nós estávamos vivendo uma situação no país terrível. Eu era o diretor da Standard aqui em São Paulo, que era a maior agência brasileira na época. E os clientes não pagavam as agências não pagavam os veículos. Era realmente uma situação de moratória geral. Ainda assim, eu fazia muito freelancer para o Petit por Saragossa, que tinha um estúdio de arte, e nós resolvemos tentar, porque não dava mais para continuar como funcionário da agência e eles precisavam de alguém que redigisse e vendesse. Essa função de vendas, nós estávamos comentando agora há pouco, é a base toda do crescimento dos negócios. Porque eles, dois grandes artistas, né? Não tinha essa característica que você tem e permanece até hoje assim. Na verdade, com um excelente produto na mão, que era o talento dos dois, realmente uma formação europeia, uma formação da Lonja de Barcelona, uma visão da propaganda como uma manifestação estética, porque nós temos que concordar entre nós que 90% do que se faz em propaganda ainda é lixo. É verdade. Não dá para ver. Não dá para ver. É então, olha, vindo do Roberto Duelib, hein? Não, isso é verdade. Eu acho que se nós... É uma visão crítica, a gente tem que valorizar a nossa profissão, mas nós temos que reconhecer também que abusam do direito e abusam, inclusive, às vezes, com boa técnica, que é o caso, por exemplo, da propaganda política eleitoral no Brasil. É muito bem feita, mas o conteúdo é mentira. Mentira total. Nós vimos isso. Terrorismo eleitoral. É um terrorismo eleitoral. Agora, voltando no início da DPZ, vocês resolveram fazer a DPZ? Nós resolvemos fazer a DPZ. Sem dinheiro? Sem dinheiro. Não, mas nós tínhamos a capacidade de trabalhar. Aí eu diria para você o seguinte, quando eu falei para minha mulher que nós íamos tentar uma coisa nova, ela que sempre administrou o que eu ganhava, eu não tinha nem noção de quanto eu ganhava na Standard. Eu só sabia que era um excelente salário. Diziam que era o maior salário da propaganda brasileira, mas eu acho que não era. Acho que eram outras pessoas, mas ela foi o grande estímulo, porque ela falou, olha, nós temos dinheiro para aguentar 2 anos sem ganhar nada. Então, corre o risco. Eu corri o risco, mas, na verdade, e isso é importante também, a DPZ foi fundada em 1968, mas ela começou a crescer realmente em 1972. Foram 4 anos de... Você me falou uma vez que o telefone na época era muito caro, lembra disso? Você não tinha telefone? Não tinha telefone. Ele falava com o cliente pelo orelhão, ele levava o secretário. É verdade isso ou é lenda? Não, isso aconteceu com o Salles Neto. Da revista Meio Mensagem. Ele ia no orelhão, fazia barulho de escritório. Ele conta isso com orgulho.
E é verdade. É verdade. Nós tivemos que comprar um telefone, que se comprava telefone na época, pelo equivalente hoje a $10 mil. E isso me deixa meio chocado até quando num dos debates políticos, um dos candidatos acusou o outro da privatização da telefonia. E o outro covardemente concordou com ele, quer dizer, nós não teríamos nem... Esse milagre dos celulares hoje não aconteceria se tivesse... Se fosse aquela época. Agora vamos falar um pouquinho de comerciais, né? Porque o que você costuma conversar com a gente e tal, se traduz o resultado no comercial de televisão. Eu queria falar do garoto da Bombril. Surgiu na DPZ, não é? Como é que foi essa ideia? Como é que ele surgiu? A Bombril é um caso maravilhoso de sugestão da agência. Mas, na verdade, foi uma ideia do Edmur de Castro Cotti, que era da Macan e era vizinho do Roberto Martello, que era conta a lenda que ele tinha uma sucata, um ferro velho, e ele recebeu um torno descontrolado e que fazia a palhinha. E ele começou a vender, vendedor mais uma vez, começou a vender enrolado num elástico, numa feira livre para os feirantes. Quando ela veio para a DPZ, a nossa grande diferença foi o fato de que eles se baseavam muito na propaganda de uma moça negra cantando na cozinha. E a nossa ideia foi de tirar essa moça. Hoje seria politicamente incorreto. Hoje seria totalmente incorreto. Naquela época doía um pouquinho também. E ao invés de fazer uma mulher anunciando Bombril, nós fizemos um homem anunciando Bombril. Carlos Moreno. Essa pequena diferença fez toda a diferença depois. Vamos lembrar um dos primeiros comerciais da Bombril agora? Vamos. Então vamos ver o comercial da Bombril. Eu acho que é o primeiro, né? Que você fez. Um dos primeiros. Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Só que me mandaram dizer umas coisas que a senhora já está careca de saber. Que Bombril limpa tudo, custa pouquinho, tem 1001 utilidades. Nova essa, não? Por isso, eu resolvi não dizer nada. Agora, por favor, a senhora não deixa de comprar, porque senão eles vão dizer que eu não fiz a propaganda direito. E daí, eu perco essa boquinha. Dá saudade quando a gente vê o Carlos Moreno interpretando o garoto da Bombril. Agora, mudar de tema, falar de cigarros. Você teve a Souza Cruz, Hollywood, né? Cigarros, hoje no mundo inteiro, quase no planeta inteiro, está proibida a propaganda de cigarro. Mas era uma aventura fazer aqueles comerciais fantásticos, não era? Hoje a gente reconhece que, de fato, se fez muito bem de proibir o cigarro, mas foi um choque na época. O Hollywood, por exemplo, as verbas para produção eram maiores do que o que é hoje toda a indústria cinematográfica, porque você tinha todas as ideias. A gente alugou um porta-aviões, alugava jatos, nós levávamos equipes para Namíbia para aproveitar as dunas do deserto. Gente que soubesse andar de moto. Gente que tinha uma capacidade enorme de dirigir motos, helicópteros. Era realmente uma maluquice, mas não existiam essas pesquisas que mostravam que o cigarro fazia mal. É claro que você tem uma atitude ética com relação aos produtos, que se são bons ou maus, e até aquela ocasião nós não tínhamos dados concretos sobre os malefícios dos cigarros. Ou seja, esse tema do cigarro que hoje é proibido, também existia um tema que surgiu na época, eu queria comentar que você falasse sobre isso, que é o tema da preservação da Amazônia, que até hoje tem desmatamento. Mas vocês fizeram um comercial maravilhoso com um índiozinho, não sei se era um ou dois. Não, eram vários índiozinhos, eram 5 índiozinhos, na verdade, porque a ideia era de um índio só, de um jovem. Eu não sabia, achei que fosse um cortando o cabelo, e a máquina de cortar cabelo tinha o som de uma serra elétrica. São 5 índios, primos entre si, claro.
da mesma tribo. Vocês trouxeram os índios para São Paulo? A FUNAI, no fundo, ajudou, porque já eram índios que já viviam perto de comunidades urbanas, mas de qualquer maneira foi uma dificuldade. Tivemos que vencer vários obstáculos mas nós conseguimos porque eles queriam vir também. Eles tinham uma curiosidade enorme de conhecer São Paulo e eles tinham uma curiosidade porque já existia televisão na tribo, na aldeia, de maneira que o mundo deles já não era mais o mundo da aldeia. Eles queriam conhecer outras coisas. E esses índiozinhos tinham uma curiosidade de conhecer duas coisas: pizza e shopping center. É mesmo? Eles tinham um desejo intenso de conhecer isso e eles próprios forçaram também para vir para São Paulo para fazer esse comercial, porque não se falava muito na época. Eu me orgulho muito de ter criado a palavra reflorestamento no Brasil. Não se falava em reflorestamento, porque na nossa época, nós não somos tão velhos assim, mas o mato era o inimigo de onde vinham a aranha, a cobra, a onça, os mosquitos. E o mato tinha que ser derrubado. Era o ideal para nós que nascemos no interior, era derrubar o mato e fazer cimento. Não se tinha nem noção de que a terra absorve a chuva. Era uma defesa da criatura humana, natural. Quando realmente começou a faltar madeira, quando na indústria de construção em São Paulo, por exemplo, São Paulo foi devastado, digamos assim, por Mato Grosso do Sul, e começou a se trazer madeira do Paraguai, é que a consciência começou a ficar muito forte. E eu registro aqui a história de um jornalista chamado Lobato, que trabalhava no jornal Estado de São Paulo, que começou a primeira campanha realmente para reflorestar essa região do Brasil. Não se tinha a noção, por exemplo, de Mata Atlântica. Não se falava em mata, falava-se mato. A floresta atlântica, a floresta amazônica como um patrimônio. Não existia nada disso. Então vamos ver esse comercial de preservação da Amazônia com... Ele me disse agora, são 5 índiozinhos, mas aparece, você vai ter a impressão que é um só. Vamos ver então. Que beleza, Roberto. Até hoje eu achei que fosse um só, mas eram 5 e cuja curiosidade maior era conhecer um shopping e comer uma pizza. O resto vai para o segundo bloco, tá bom? Tá bom. Então me acompanha, daqui a pouquinho, Roberto do Alibe tem mais coisas para mostrar. Roberto, vamos pular um pouquinho. Nós estamos numa era tecnológica incrível. Mas quando começou isso? Vocês fizeram, me lembro, uma campanha para o Itaú falando que cada pessoa tem um computador no Itaú. Como é que foi isso? Ninguém tinha computador pessoal, não existia nem o conceito de computador pessoal. Tanto que um dos presidentes da IBM, na época, zombeteiramente disse: o mundo está preparado para ter 5 computadores pessoais. Vai errar na previsão assim. Essa questão de previsões também dá uma coisa fantástica. Interrompendo um pouco o negócio, o marechal do Estado-Maior do Exército francês,
disse o seguinte: o avião é uma invenção interessante, mas não vejo para ele nenhuma utilidade militar. Também errou a previsão. São previsões. Agora, o computador pessoal e mesmo o uso do computador em bancos, por exemplo, foi resultado da visão do Dr. Olavo Setúbal, que era um engenheiro, banqueiro da Politécnica, um homem que criou toda a estrutura bancária brasileira, na verdade, porque ele foi empregado pelo tio dele como jovem promissor, e ele, observando como eram as negociações bancárias, foi criando sistemas que todos os outros bancos acabaram adotando. E ele foi o pioneiro do uso da informática no negócio bancário. E hoje se faz com celular? Hoje se faz com celular, hoje não se faz nada sem o computador. Mas na época era uma raridade. Nós começamos com o Sinclair, por exemplo, que tinha seus teclados de plástico, de borracha praticamente, a gente tinha que programar. Hoje é inacreditável o que aconteceu e nós ainda estamos, de uma certa forma, no começo. É verdade. Porque o que vem aí é maravilhoso, é fantástico. Agora, vale a pena então ver esse comercial de 1975, 76 mais ou menos, onde começava a se falar que cada pessoa poderia ter um computador no Itaú, claro, né? Aliás, o Itaú tem 40 anos de DPZ, né? Essa parceria funciona. Vamos ver o comercial então, muito curioso. Que magrão, rapaz! Esse cara é um enganador! Tá bom, quem joga bola é o Galinho. Já vi tudo, você entende muito de futebol. Pode parar. Olha, vocês vão me dar licença, eu tenho que sair um pouquinho. Primeira esquerda aí. Não, eu vou ver o meu computador. Certo, não tem problema. O Ron Joyce está aí na porta do chopeiro. Ué, vocês não acreditam? Sim. Acredito. Mínimo. Não, vocês querem ver? Queremos. De agora em diante, os clientes do Banco Itaú têm computador próprio, que mostra em segundos o saldo de sua conta, de sua poupança, os últimos lançamentos e 2.001 informações. E o saldo? Fala pra ele mostrar o saldo. Tá bem de vida, hein, garotão? Então hoje quem paga o chopinho é ele. Itaú, pode usar que o computador é seu. Pois eram outros tempos mesmo. Agora, o que você já viveu, teve experiência de formar coisas, aventuras nas cabeças das pessoas? Por exemplo, o Baixinho da Caixa, um grande personagem. Nós falamos aqui do garoto da Bombril. O leão do imposto de renda é coisa de vocês também, né? Coisa sua. O leão que muito político talvez não deva ter gostado. Ou seja, é uma coisa fantástica. O Alfredo, né? O Alfredo do papel higiênico de vocês também. Como é que é essa coisa de inventar um personagem, uma história para entrar definitivamente na cabeça das pessoas? É uma coisa de criação de talento mesmo ou tem uma estratégia por trás? Não, eu acho que tem muito do acaso. Por incrível que pareça, realmente o acaso é um ingrediente muito importante na nossa vida em todos os momentos. Porque cada momento nosso é um momento de decisão de alguma coisa. Esses personagens, eles foram criados numa época pré-pesquisas, eu diria. As pesquisas hoje e o desenvolvimento do planejamento, a manipulação dos dados com um objetivo, é uma vitória da racionalidade na propaganda. Mas esses personagens, no caso do Leão, o caso do Leão é uma criação da qual eu participei pessoalmente também. Nós tínhamos, não existia na época licitação, as contas governamentais eram escolhidas pela capacidade das agências de fazer bons trabalhos para os outros clientes. Era uma decisão baseada num consenso do mercado. Aliás, uma boa decisão, né? Era uma boa decisão, era uma boa maneira de decidir. Depois, evidentemente, a coisa degenerou, porque
entraram muitos aventureiros no nosso negócio que faziam agência para aproveitar as verbas governamentais. É um caso que me entristece muito ver o panorama hoje, por exemplo, que realmente coisas ainda vão continuar acontecendo no negócio da Lava Jato, por exemplo. Então, na época, nós fomos escolhidos porque o Carlos Richbiter era o ministro das Finanças, o Dornelles era o secretário da Receita Federal, o Cláudio Borges era o responsável pela propaganda e nós fazíamos um bom trabalho para os outros clientes, então eles nos procuraram. Nós apresentamos, a ideia de uma certa maneira era mostrar, enquanto que esperava-se que a gente dissesse, olha, paga o seu imposto de renda, porque assim o governo vai poder construir escolas, vai poder construir pontes, vai poder construir estradas. Isso não convencia ninguém. Nós tínhamos, na nossa opinião, a do Delfim também, de que não adianta só prometer coisas boas, você tem que fazer uma ameaça também. E o Leão era uma boa ameaça, era a consciência de que o governo abocanha uma parte do seu trabalho. Diretamente, falar com toda sinceridade. É verdade, é o maior sócio. Nós não esperávamos que isso fosse aprovado, mas, na minha opinião, e eu acho que o Cláudio Borges era careca, o Dornelles era careca também, e a juba do Leão era fascinante. E eles tiveram a coragem de concordar conosco de que o que a gente tem que mostrar para a população é que realmente o governo é um leão. Ele tira uma parte do seu corpo. Foram corajosos. E adotamos o Leão. Foi apresentado numa convenção, num congresso dos fiscais de imposto de renda e eles aplaudiram. Portanto, havia um consenso de que a verdade prevalece. Era um domador domando o leão, não é isso? A produção foi um drama, porque realmente o domador estava morrendo de medo, porque era a primeira vez que ele apresentava o papel dele fora da jaula. Era no circo, no ambiente do circo, à tarde, a equipe estava dentro da jaula. Havia atiradores. Você não foi, não, né? Você não foi. Não, eu não fui. Havia atiradores na altura dos trapézios, porque se o leão cisma de pegar alguém, você teria que matá-lo. Você vê que o leão está com uma corrente fortíssima no pescoço, porque era muito perigoso. Esse comercial o domador correu um risco de vida, realmente. E ele tinha que memorizar o texto, inclusive. Ou pelo menos fazer os movimentos que o texto em voice-over dizia. Vocês notam que ele está com medo. A iluminação era estranha para o leão também, era toda uma condição difícil. Mas criou um personagem poderosíssimo, que é usado até hoje. O leão desapareceu do imposto de renda a pedido do Sarney pessoalmente. O Sarney, com quem eu mantinha uma relação pessoal, ele me chamou pessoalmente e falou, olha, Dalib, vamos fazer, ao invés do leão, vamos fazer uma gatinha ou um gatinho. E nós fizemos uma gatinha e foi um fracasso total. O leão era um personagem forte, realmente, e permanece espontaneamente hoje. Nós vimos vários trechos dos comerciais aqui. Agora, teve um outro comercial memorável da morte do orelhão. Houve um tempo que nós tivemos muitos orelhões, não tínhamos celular, né? Aliás, imagina furar um pneu na Marginal aqui em São Paulo, em qualquer lugar, você tem que descer para ir por orelhão. Hoje é um perigo, né? É um perigo. Mas as pessoas na época também era um perigo. Na época era um perigo. Agora, as pessoas quebravam os aparelhos de orelhão, danificavam, e existia uma campanha falando sobre isso, de conscientização. Até porque o telefone, por ser um objeto muito difícil na época, havia até um óleo às vezes ao orelhão. E quando havia jogos de futebol e um dos times ganhava, quebrava-se o orelhão, os torcedores do time perdedor quebravam o orelhão também. E não era só quebrar, era também para roubar o orelhão. Havia
o orelhão era uma fonte de moedas, quando moedas tinham valor. Então quebrava-se muito o orelhão com prejuízo enorme para a Telesp. Nós fizemos essa campanha da morte do orelhão como para tentar mostrar o orelhão é parte da vida urbana, é um personagem também. E foi impressionante porque havia toda uma arquitetura na queda do orelhão. O orelhão não caía meramente. Era uma época que não existia efeitos computadorizados. Né? Não existia era efeito, era na técnica mesmo. Esse poste, por exemplo, é um poste. O técnico era um japonês, nós tivemos que ir num lugar que tinha um buraco. Ele construiu um poste de plástico sustentado por um cabo de aço. Ele lá embaixo, e na hora que o orelhão morria, ele puxava o cabo de aço e o japonês dentro do buraco. Dentro do buraco. E o poste de plástico. Enfim, eram recursos que a gente tinha que usar, mas o efeito acabou sendo sensacional. Os atores em volta, por um comercial. E foi um clássico, durou. premiadíssimo, né? Ganhou vários prêmios. Levou vários prêmios em Cannes, é um leão. E a Sadia? A Sadia com a DPZ há muitos anos também. Vocês fizeram trabalhos fantásticos. A Sadia, eu me orgulho de ter feito o primeiro slogan da Sadia. A Sadia tem uma história muito bonita porque ela era uma fábrica razoável já em Santa Catarina que, graças a um dos filhos do proprietário que gostava de avião, para poder utilizar os voos, eles começaram a vender aqui em São Paulo. E eu trabalhava ainda na Standard nessa época e eu criei o slogan "Pelo ar para o seu lar". Hoje parece uma bobagem, né? Mas tinha um sentido, quer dizer, realmente o produto vinha pelo ar, vinha de Santa Catarina, que tinha uma imagem, e tem uma imagem muito favorável de cuidado, de coisa bem feita. E tinha essa rima tão singela. Pelo ar para o seu lar. Sadia é uma marca muito feliz. Também aconteceu mais ou menos ao acaso, porque era SA Concórdia. Era o nome do frigorífico. Então, pegaram o SA e a última sílaba de Concórdia e deu Sadia, que é um nome muito feliz. Agora, eu quero passar um comercial inteiro, que eu gosto muito, da Tostines. Fala um pouquinho da história. Primeiro aquele slogan fantástico. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Porque vende Depois mais. Vocês optaram por não seguir, não optaram, né? Houve esse slogan foi criado pelo Enio Mainardi, tá vivo ainda, ativo. Gênio, né? Genial. Sempre é um polemista emérito. E a Tostines foi comprada pela Nestlé na ocasião. E esse slogan era um dos grandes ativos da marca. Você vê como a propaganda é em si, a frase bem feita, o slogan, a marca em si, o desenho da marca, tudo compõe o produto. O produto muitas vezes é a parte fundamental, mas é tudo aquilo que o rodeia. E esse é o grande mérito da nossa profissão, a comunicação que penetra no produto também, que não é só um comercial de televisão, um spot de rádio, cartaz, é o próprio acompanhamento do produto. E a Nestlé tinha um fascínio por esse slogan, mas na ocasião a legislação de direitos autorais atribuía ao criador o direito de uso. E o Enio Mainardi exerceu esse direito de dizer, não, quem criou Tostines vende mais porque é mais fresquinho, ou é mais fresquinho porque vende mais, e é um direito meu. E não vendeu o slogan, não aceitou. E foi uma luta, nós tivemos que vencer exatamente. O slogan pertencia tanto à marca que nós tivemos que criar outra coisa para poder superar a ausência do slogan do grande ativo da marca.
E esse comercial fez parte dessa estratégia. Esse comercial fez parte dessa estratégia, mas tinha que ser muito bom para... O nome do... Era Fosfines, na época, Fosfines. um dos produtos da linha, né? Aliás, um comercial excelente. Vamos ver, então. Alô? Oi, eu queria falar com seu pai. Ele não pode estar ocupado. Ah, então deixa eu falar com sua mãe. Ela também não pode estar ocupado. Ah, então deixa eu falar com seu irmão, sua irmã ou empregada. Você não tá entendendo, rapaz. Tá todo mundo ocupado. Mas ocupado fazendo o quê? Me procurando. Biscoito recheado de creme de amendoim e coberto de açúcar granulado. Novo Fosfines Cajuzinho. O cajuzinho que virou biscoito. O comercial fantástico. Olha, Roberto, é um prazer enorme estar com você. Muito obrigado. Você sabe que eu sou um grande admirador, grande fã seu. Eu quando comecei a trabalhar em publicidade uma vez, vou te contar o segredo agora, fui ver uma palestra sua no Maxud. Quase fui lá pedir um autógrafo, era esse o Roberto Alívio que eu não conhecia, agora somos amigos há muitos anos e eu quero agradecer a sua atenção. Muito obrigado. A história que você tem de criar marcas, fazer os produtos faturarem não é para qualquer um, né? São muitos anos de experiência, trabalho, os seus clientes juntos com você, Itaú, um exemplo de 40 anos de agência, né? E agora esse seu novo desafio aí com a DPZT. Espero que dê muitos frutos ainda, tá bom, meu amigo? Muito obrigado. E temos que fazer um programa sobre a história do Décio Clemente. Quem sabe um dia eu chego lá. Esse foi o meu querido amigo Roberto Alívio, um dos gênios da propaganda brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.